Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo, este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico, um canal que tem se preocupado aí em trazer novidades na literatura cristã, também trazendo aqui algumas reflexões bíblicas. E nós estamos trazendo algumas reflexões sobre alguns assuntos da escatologia bíblica. Antes de trazer aqui um assunto que já vou revelar, eu quero pedir a você aí que nos assiste, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós estamos colocando aqui em nosso canal, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o inferno, sobre a existência do inferno, porque tem muita gente que nega a existência do inferno, mas é comprovadamente na Bíblia que o inferno ele existe. Quando nós olhamos para o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia usa 18 palavras e símbolos diferentes para discorrer sobre o inferno. E cada um contribui um pouco para uma completa compreensão do ensino bíblico acerca desse assunto. Mesmo com estas 18 descrições, nosso conhecimento sobre o inferno ele continua necessariamente limitado. Apesar da gente encontrar esses 18 termos na Bíblia tratando de inferno, o nosso conhecimento sobre o inferno é totalmente limitado, né? Então Deus, o Criador da humanidade, ele entende os limites psicológicos do homem para compreender o horror, né? E o estado final dos ímpios é descrito com imagens de um fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Do poço do abismo. Apocalipse capítulo 9, versos 2 e 11. Trevas exteriores. Mateus capítulo 8, versículo 12. Tormento. Apocalipse capítulo 14, versos 10 e 11. Castigo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. Da ira de Deus, Romanos capítulo 2, versículo 5. Da segunda morte, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. De destruição eterna ante a face do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. E de pecado eterno em Marcos capítulo 3 e versículo 29. Quando analisamos estas e outras descrições do inferno serem ilustrações, né, não significam que são irreais. Apesar de ser ilustrações, não significa de ser irreais. Pode até mesmo representar outras verdades, mas não temos nenhuma razão bíblica para pôr em dúvida uma interpretação literal. Tá bom? Então nós vamos ver aqui alguns termos bíblicos na Bíblia que está se referindo ao inferno. Por exemplo, a palavra Sheol. A palavra Sheol é a derivação da palavra hebraica Sheol. É bastante discutida entre os linguistas e não podemos ser dogmáticos apenas com base em evidências linguísticas, ainda que muitos estudiosos prefiram traduzi-la por buraco ou lugar profundo. Parte da confusão quanto ao significado de Sheol deve-se ao fato de muitas vezes o termo aparecer meramente relacionado a uma sepultura. Isso cria uma confusão. E em outras ocasiões, há uma existência após a morte, quer positiva, quer negativa. Em parte, isso está relacionado mais a premissas teológicas do que gramaticais por parte dos escritores bíblicos. Shed sugere que Sheol significa a sepultura, a qual todos os homens bons e maus descerão. Seu duplo significado de inferno e sepultura é explicado pela relação entre morte física e castigo eterno, ao resumir a utilização bíblica do termo, né?
O primeiro termo é Sheol, que é utilizado por 66 vezes no Antigo Testamento. Ele é traduzido por inferno 31 vezes. Sepultura, 31 vezes. E abismo, por 3 vezes. Esta era a denominação do Antigo Testamento para a habitação dos mortos. Não se tratava apenas de um estado de existência, mas de existência consciente. Deus era soberano sobre ele. Era considerado um destino temporário e os justos anteviam sua ressurreição e remoção daquele lugar para a vida no milênio. Então aqui nós vimos aqui uma explicação básica da palavra Seol, ou Sheol. A segunda palavra para inferno é Hades. Alguns chamam de Hades, outros chamam de Hades, que parece ser o mais correto, chamar de Hades. Então, os tradutores da Septuaginta, ou Septuaginta grega, geralmente utilizavam a palavra Hades para traduzir Sheol. Hades também designava o além no pensamento grego. No que concerne a relação entre essas duas palavras, observa, a palavra grega Hades representa o mundo inferior, o reino dos mortos nas obras clássicas. Na Septuaginta é quase sempre utilizada para traduzir Sheol e no Novo Testamento tem quase sempre um relevo negativo. É utilizada exclusivamente para descrever o lugar de castigo dos ímpios. Na descrição de Hades, a principal passagem do Novo Testamento é Lucas capítulo 16, versos 19 ao 31, embora alguns tentem menosprezar tal descrição, considerando-a uma parábola. Havia certo homem rico. Havia ou não havia? Se o texto está dizendo que havia. Tem um texto lá em João que diz: havia um homem chamado João. Então havia. Havia um homem chamado Jó. Né? Então havia. Ele diz claramente que havia. E o relato não é iniciado com a frase: disse-lhe outra parábola, como em outras oportunidades. Nem disse ele. É como se houvesse certo homem rico e certo mendigo, ou expressões semelhantes. Ele, porém, declarou de forma firme e clara que havia certo homem rico. Então, se o homem rico era real, o mesmo vale também para o inferno. O inferno também era real. O homem rico morreu e foi para o Hades, onde era atormentado por chamas reais. Lucas 16, 24. O castigo no Hades inclui, primeiro, queimamento. Segundo, separação e solidão. Terceiro, condenação em função das lembranças. Quarto, sede. Quinto, deterioração. E sexto, mau cheiro. O homem rico podia ver por sobre um grande abismo o local onde ficavam os salvos. As escrituras, no entanto, nada dizem sobre os salvos poderem ver o tormento dos ímpios. Sabemos, contudo, que o homem rico não tinha como escapar de seus tormentos. A relativa proximidade entre o mendigo e o homem rico sugere que originalmente o Hades e o paraíso, o seio de Abraão, ficavam no mesmo lugar. Então, ao morrer, Cristo desceu às regiões inferiores da terra e levou cativo o cativeiro. Ele, em seguida, subiu daquele lugar de acordo com Efésios 4, do 8 ao 10. Muitos comentaristas acreditam que o paraíso foi naquele momento separado do Hades e levado ao terceiro céu. A terceira palavra para inferno na Bíblia é Tártaro. Outro termo bíblico que descreve o inferno é Tártaros, no grego. Aparece apenas uma vez nas Escrituras. O mesmo no caso em questão é tecnicamente um verbo e não um substantivo propriamente dito. Pedro escreve que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quase todos os estudiosos concordam que o verbo deriva de um substantivo grego que descreve o mais inferior dos 9 níveis infernais no pensamento grego. Tal foi o castigo imposto por Deus aos anjos rebeldes
que ele lançou-os no fundo do inferno. Esses anjos pecaram, o castigo deles foram tão grande que Deus lançou eles no fundo do inferno. E aí, a palavra tártaro é a única vez que aparece aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. A quarta palavra para inferno, e nós vamos trabalhar só essas quatro, apesar de ter 18 termos para inferno, nós vamos trabalhar só essas quatro. A última e a quarta aqui é Geena ou Geena. Um quarto termo bíblico traduzido por inferno é Geena ou Geena no grego. É a palavra mais grave utilizada para inferno nas escrituras. E foi usada quase que exclusivamente por Jesus. Devido à gravidade de algumas frases e ilustrações associadas à palavra Geena ou Geena, aqueles que se contrapõem à existência do inferno literal, como os testemunhos de Jeová, são os mais propensos a discutir o significado desse termo. O Novo Testamento, contudo, ao descrever o inferno, associa-o a um lugar no Vale de Inom. Lá na antiguidade, eram oferecidos sacrifícios humanos. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Jeremias 7,31. É o nome dado na Bíblia para o lago de fogo, o destino final e eterno dos que se perderem. Apocalipse 19, 20. Apocalipse 20, verso 10, versos 14 ao 15. O uso do termo Geena no Novo Testamento evidencia que a palavra não se refere apenas a um vale histórico nos arredores de Jerusalém, um depósito de lixo daqueles tempos. O termo está associado a fogo, castigo, tormentos eternos. O Geena é um lugar de castigo eterno, o destino final dos ímpios. Todas as descrições que enfatizam características repulsivas do inferno, como vermes, fogo e ranger de dentes, são descrições do Geena. As escrituras provavelmente não descrevem todo o horror do lugar, dada a incapacidade psicológica, mental e espiritual humana para compreendê-la ou para compreendê-lo. Então, trabalhamos aqui somente essas quatro palavras, né? Que é Sheol, Hades, Tártaro e Geena. Então, o Geena é o inferno propriamente dito. É o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. E no Geena não tem ninguém lá ainda. Né? No inferno propriamente dito, lago de fogo, não tem ninguém lá. Então a gente entende que os que morreram em Cristo vão para o seio de Abraão, hoje transportado por Jesus Cristo, quando ele desceu às partes inferiores da terra, foi transportado para o céu, que é chamado hoje de paraíso. Quem morreu com Cristo está lá. E quem morreu sem Cristo está no Hades, que é uma antessala do inferno, já está sendo atormentado. Não é? Já está sendo atormentado com uma história do rico e Lázaro, que não é ali uma parábola. Não é? Já foi consertado isso. O pastor Antônio Gilberto também concorda que ali não é uma parábola, é uma história real, porque o Senhor está falando algo que aconteceu. E ele dá nome, nas parábolas ele não dá nome. Então, ali o rico já estava sendo atormentado no Hades. Eles estão lá aguardando o juízo final, que será o julgamento, onde eles serão julgados segundo as suas obras e assim serão lançados no Geena, no lago de fogo. É assim que nós entendemos de acordo com as escrituras sagradas. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e deixe aí o teu comentário, o que você achou desse assunto. Deus abençoe. Um abraço.